Muito bem, segunda parte da nossa aula, dando continuidade aqui à visão de Rousseau sobre a origem da desigualdade. Para Rousseau, a desigualdade social, e isso é importantíssimo na sua obra, ele vai marcar assim, uma divisão numa linha de pensamento que existia desde Aristóteles, filósofo da Grécia Antiga, né? De que a desigualdade social é algo natural. Tá? Aristóteles vai dizer, por exemplo, que a escravidão é algo natural. Porque na visão dele, a natureza criou seres que obedecem e que mandam. Aristóteles vai dizer que se você observar o comportamento humano, existem pessoas que nasceram para obedecer, existem pessoas que nasceram para mandar. Daí então que Aristóteles, há mais de 2.500 anos atrás, vai legitimar a escravidão. Claro, né? Que ele faz isso porque, na sua época, a escravidão era algo... Claro que não é a escravidão como nós tivemos, por exemplo, aqui no Brasil, tá? A escravidão na Grécia Antiga era um pouco diferente. Quem eram os escravos? Eram prisioneiros de guerra, e existiam muitos escravos sexuais também na Grécia Antiga, né? E que eram pessoas, homens, que eram eunucos, ou seja, que eram castrados e que se dispunham a trabalhar na casa da aristocracia grega em troca de favores sexuais para os homens, né? Lembrando que na Grécia Antiga a homossexualidade era algo natural, né? Então existe até relatos de escravos sexuais que ficavam com a herança do dono da casa e não a mulher, né? Então assim, a escravidão da Grécia Antiga não tem nada a ver com a escravidão que nós tivemos no Brasil aqui, tá? Mas ainda assim é uma escravidão, né? Estamos falando de escravidão. E na visão do Aristóteles, existem homens que a natureza faz para mandar, e existem homens que a natureza faz para obedecer. Daí então nós temos uma ideia de uma desigualdade social que é natural. Existem homens que nascem fortes, existem homens que nascem fracos. Existem pessoas que nascem saudáveis e pessoas que nascem doentes. Essa visão, pessoal, é muito importante a gente falar, é uma visão filosófica, mas é uma visão que hoje em dia não é mais justificável, tá? Isso pertence ao homem da antiguidade. Aristóteles é um homem de mais de 2.500 anos atrás, ok? Então não é para se ficar reproduzindo esses discursos, né? A visão que Rousseau tem da desigualdade é uma visão muito mais sociológica, né? Claro que a sociologia só vai nascer no século XIX e século XX, e o Rousseau é do século XVIII, mas é assim uma ideia, né, que a sociologia vai pegar depois e dar um embasamento científico. Na visão de Rousseau, essa história de que o homem é naturalmente, que a natureza é desigual, é claro que a natureza é desigual, o que não significa dizer que nós devemos também ser desiguais, porque nós não estamos fadados ou presos às condições naturais que nós temos, né? E tudo envolve uma série de coisas que vai me tornar capaz ou não, né? Dentro do ponto de vista da sociedade, né? Então, na visão do Rousseau, o ser humano, ele não nasce para ser mandado ou para mandar, forte ou fraco. As desigualdades sociais, elas são fruto de uma convenção estabelecida entre os homens. Ou seja, na visão de Rousseau, por que há desigualdade? Porque a estrutura social é desigual. Porque a forma como a sociedade está estruturada é desigual. Não porque isso seja naturalmente desigual, ok? São visões, novamente aqui, antagônicas. Visões díspares sobre um mesmo ponto. Por que há desigualdade social na visão do Rousseau? Simplesmente porque só a convenção social é que explica uma autoridade absoluta e uma obediência sem limites. Ora, por que há homens que possuem poder na sociedade e homens que obedecem? Porque a sociedade está estruturada assim. Em outras palavras, porque nós delegamos o poder a esses que têm o poder. Não que eles nasceram com poder. Tá? Ou seja, o poder de quem manda é delegado por quem aceita ser mandado. Mais ou menos isso, né? Ou seja, se houver uma mudança na concepção de estrutura, muda-se também essas noções de quem manda e quem obedece, né? Tudo tem origem, tudo se origina, na visão de Rousseau, de uma convenção. E uma convenção que, em lugar da liberdade natural e restrita, que é inerente a nós,
Se instala agora uma liberdade convencional que é fruto de um pacto social. Se há homens livres e escravos, é porque a sociedade está estruturada assim. Porque há um acúmulo de bens da parte de quem tem mais que explora quem tem menos. Perfeito? Não é nada de natural, é a forma como a sociedade está estruturada. O efeito principal do pacto social é dar origem a uma nova entidade, digamos assim. A um corpo moral e coletivo que não é um simples agregado de homem, mas um corpo político. Portanto, para Rousseau, a desigualdade é uma questão política. Há ricos e pobres por uma questão política, de não distribuir a renda de forma igualitária. Há quem manda e quem obedece, por quê? Porque infelizmente há abuso de poder. E aqueles que delegam o poder, que é o povo, não reivindicam os seus direitos. Então é tudo uma questão de estrutura social. Não tem nada a ver com natureza. Ok? Isso é muito importante que nós saibamos, né? E agora nós vamos ler trechos da obra de Rousseau que vão esclarecer tudo isso que aqui nós estamos falando, né? Rousseau vai dizer, no seu discurso sobre a liberdade, aliás, sobre a desigualdade, de 1900, que foi editado, perdão, essa versão é de 1973, página 48. Ele vai dizer assim: concebo na espécie humana dois tipos de desigualdade. Uma, a que chamo de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença de idade, de saúde, de forças do corpo e das qualidades do espírito ou da alma. Ou seja, existe a natureza, naturalmente, né? Até é uma redundância isso, mas a natureza, evidentemente, ela é desigual no sentido de que cada um é de um jeito, né? Cada ser humano dispõe naturalmente de determinada força, determinado tamanho, determinado porte físico, idade, saúde, por aí em diante, que é uma questão circunstancial, ok? Uma questão genética, por aí em diante. Isso sim, né, nos torna desiguais uns para com os outros. Mas a outra desigualdade que aqui nos interessa, pode se chamar de desigualdade moral, diz Rousseau, ou política, porque depende de uma espécie de convenções e é estabelecida ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens, diz Rousseau. Essa desigualdade natural nós não escolhemos. Ninguém escolhe nascer forte, fraco, com saúde ou sem saúde. Agora, a desigualdade social existe porque nós escolhemos, nós permitimos, diz Rousseau. É consentida por nós. Essa consiste nos diferentes privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como de serem mais ricos, mais homenageados, mais poderosos, ou mesmo o de se fazerem obedecer. Essa desigualdade que é social, que é política, essa existe porque nós aceitamos. Rousseau fala da condição natural do homem em contraste com a sua condição social. Resultando dessas duas condições, duas formas de liberdade. Existe uma liberdade natural e uma social. Sendo que a social restringe a liberdade natural do ser humano, né? Ou seja,